Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Hoje o nosso tema é aminoácidos, né? Os aminoácidos são estruturas, são moléculas muito importantes para o nosso organismo, como nós vamos ver daqui para frente. Então, pessoal, para que servem os aminoácidos no nosso organismo, né? Quais as funções que eles vão ter? As principais funções. Ah, na nossa alimentação, quando nós ingerimos proteínas, né? Quando eu me refiro a proteínas, quais tipos de alimentos, né, que são ricos em proteínas? Principalmente carnes, ovos, por exemplo, contém um teor de proteína muito elevado, né? Grãos aí como a soja contém alto teor de proteína. Ao ingerirmos essa proteína, o que vai acontecer? Vai para o nosso tubo digestivo, sofrer o processo de digestão, né? A digestão nada mais é do que a quebra. Ao ser quebrada a proteína, ela vai produzir aminoácidos. Ou seja, a quebra da proteína, a digestão da proteína tem como produto aminoácidos. Isso significa o quê? Que os aminoácidos, eles, quando se unem, eles formam as proteínas, né? Então, as proteínas nada mais são do que aminoácidos ligados uns aos outros, ok? Beleza, né? Então, houve digestão, eu tenho agora aminoácidos lá no intestino, vamos dizer assim. O que vai acontecer agora? O aminoácido vai ser absorvido pelo intestino, né? E já no organismo, né, o aminoácido ele pode ser usado para formar proteínas. Proteínas, agora, proteínas do nosso organismo, proteínas do corpo, proteínas corporais. Tem vários exemplos de proteínas corporais aí que a gente pode citar, né? Dois importantes aí são as proteínas chamadas actina e miosina. Elas têm a função de contração muscular, fazem parte do músculo, né? A hemoglobina é outra proteína, né? A hemoglobina ela transporta gases respiratórios no sangue, né? E tem outras diversas proteínas que formam o nosso organismo. Se a gente considerar aí, a maior parte das células é formada por proteínas, né? Então, a grande maioria da célula, né? A grande maioria das partes celulares aí são proteicas, são formadas por proteínas, ok? Então, esses aminoácidos que vêm da alimentação podem ser usados para formar proteínas do nosso corpo. Por outro lado, estas proteínas endógenas do nosso organismo, elas podem também ser quebradas, ser digeridas, degradadas, liberando aminoácidos, ok? Né? Quais outros usos, né, que o organismo faz aí com relação aos aminoácidos? Então, um deles é a produção de compostos nitrogenados não proteicos, né? Então, os aminoácidos são usados para formar purinas e pirimidinas, que são que vão formar aí as bases nitrogenadas. Elas são as bases nitrogenadas que compõem RNA, o DNA, por exemplo. Porfirina forma um grupo M que está presente na hemoglobina, por exemplo. Tiroxina, um hormônio da tireoide, né? Neurotransmissores, fosfolipídios que formam as membranas celulares e coenzimas, né? Tudo isso aqui são compostos nitrogenados não proteicos, ok? Então, um outro uso para os aminoácidos é isso, né? Tem mais? Tem, né? Os aminoácidos, se faltar energia no seu corpo, eles podem ser usados para geração de energia. Eles são quebrados, aí, degradados, oxidados, vamos dizer assim, e isso leva à liberação de energia, ok? Né? Além disso, né, vamos dizer que você comeu muita proteína, tem um excesso agora de aminoácidos, absorveu muito aminoácido. Eu não estou usando esses aminoácidos para formar muitas proteínas, nem para formar compostos nitrogenados não proteicos, e nem para gerar energia, porque eu estou parado, vamos dizer assim, né? Então vai sobrar aminoácidos aqui. Esse excesso de aminoácidos, ele pode ser usado para formar ácidos graxos, lipídios, ou seja, gordura de reserva, né? Então o excesso de aminoácidos é estocado aí na forma de gordura de reserva. Na verdade, ele não é um estoque de aminoácidos isso, né? Ele é convertido em gordura, na verdade, ok? Além de tudo isso, né? Alguns aminoácidos que vêm da alimentação,
ou de uso de fontes endógenas aí, eles podem ser usados pelo organismo para formar novos aminoácidos. Então, o nosso corpo ele produz alguns aminoácidos a partir de outros aminoácidos, ok? Então, só para resumir, né? Os aminoácidos que são obtidos pela alimentação ou que são obtidos por via endógena, aí, pela quebra de proteínas internas do organismo, eles podem ser usados para formar compostos nitrogenados não proteicos, podem ser usados para gerar energia pelo nosso organismo e ainda podem ser usados para formar gordura de reserva, gordura no nosso organismo, e tem um outro uso que seria a formação de outros aminoácidos, ok? Pessoal, então os aminoácidos, eles são pequenos bloquinhos, vamos colocar assim, que se juntam para formar as proteínas, né? É como se fossem tijolinhos, né, que são usados para construir uma estrutura maior, que são as proteínas, né? Proteínas, esse termo proteína, né, ele deriva do grego aí protos. Protos significa a primeira ou a mais importante. Então, isso ilustra para nós o quanto essas moléculas têm funções importantes no nosso corpo, no nosso organismo. Né? Existem milhares de proteínas diferentes. Cada proteína tem uma estrutura própria dela e uma função biológica específica, ok? Então, se nós olharmos, né, alguns exemplos aí de proteínas, vamos considerar aí, por exemplo, as enzimas, né? Enzimas, onde que a gente tem enzimas? No corpo inteiro, né? Mas vamos considerar enzimas digestivas. As enzimas que degradam os alimentos, que digerem os alimentos, né? Elas são proteicas, são proteínas, normalmente. Então, eu posso dizer que a maioria das enzimas são feitas ou são constituídas por proteína, ok? Uma função interessante também aqui das proteínas é a função nutricional. Quando nós olhamos o leite, né, o leite ele tem uma proteína chamada caseína. A caseína é a proteína do leite. Qual que é a função da caseína? Nutrição, nutrir, ok? Unhas, pele, né, contém queratina, ok? Essa queratina, então, ela dá rigidez a essas estruturas. Né? Nos animais, por exemplo, a gente encontra queratina formando cascos, chifres desses animais, né? Então dá essa estrutura mais rígida, a queratina. Existem proteínas que são hormônios, né? Então uma das funções de algumas proteínas é a função hormonal, ok? Uma outra função importante que proteínas contêm é a função de defesa do organismo. Né? Existem proteínas de defesa, como é o caso dos anticorpos. Anticorpos são proteínas de defesa que existem no nosso organismo. Proteína de contração muscular, né, a actina junto com a miosina, formam os sarcômeros. Os sarcômeros constituem os músculos, ok? Fazendo parte aí do cabelo, a gente tem as alfa-queratinas também, né? Elas fazem parte do cabelo, né? Já ouviram falar de melanina? Melanina é uma proteína que dá coloração à pele, né? Então, quanto maior o teor de melanina, mais escura vai ser a pele, ok? E a melanina tem uma função importante, né? Ela protege a pele contra os efeitos de raios ultravioleta, né? É uma defesa que a gente apresenta aí na pele, ok? Como eu havia já mencionado, as proteínas elas são formadas pela união de aminoácidos, né? Essa ligação entre um aminoácido e outra para a formação das proteínas é chamada de ligação covalente, né? Então, o tipo de ligação que une os aminoácidos, neste caso, são ligações do tipo covalentes, ok? Dizem que as proteínas são polímeros de aminoácidos. Polímeros de aminoácidos, né? Aí você poderia me perguntar, o que vem a ser um polímero, né? Polímero nada mais é do que moléculas, estruturas que são formadas pela união de moléculas que se repetem, né? Então eu teria uma molécula que vai se repetindo várias vezes, né? Uma ligada à outra, até formar esse polímero. No caso das proteínas, elas são polímeros de quê?
de aminoácidos, né? Então, seria um aminoácido ligado num outro aminoácido, que está ligado ao outro, que está ligado ao outro, que está ligado ao outro, até formar uma cadeia, né? Um polímero grande aí, né? Essas ligações são covalentes, ok? Como exemplo, eu posso trazer para vocês a insulina. A insulina é um hormônio muito importante que está presente no nosso organismo. É um hormônio produzido pelo pâncreas, né? A estrutura da insulina, ela é formada então por aminoácidos. Cada bolinha desta que eu estou mostrando aqui seria o esquema de um aminoácido. Está representando um aminoácido, né? Então aqui eu posso notar o quê? Uma sequência de aminoácidos ligados uns aos outros, né? Formando essa cadeia aqui, esse polímero, né? No caso da insulina, nós temos duas cadeias, né? Dois polímeros aí de aminoácidos. Então seria uma cadeia em cima aqui, ó, que eu mostro aqui, outra cadeia embaixo, essa estrutura de baixo. Elas estão ligadas por um tipo de ligação, uma cadeia ligada à outra. Percebam aqui uma ligação, mais uma ligação, né? Então na estrutura da insulina, a gente tem aminoácidos unidos por ligações covalentes, ok? Lembrem-se disso. Outra questão importante que nós devemos lembrar, né, é que as proteínas são produtos aí dos genes, né? Então, vamos dizer assim, para que meu organismo produza a insulina, que é a proteína, inicialmente eu tenho que ter o gene que codifica a insulina, né? Eu tenho que ter o gene da insulina no meu DNA. Então, nós temos ali dentro da célula o cromossomo, os nossos cromossomos. O cromossomo ele é formado por DNA, né? Fazendo parte do DNA, uma sequência do DNA, uma parte do DNA, a sequência é o gene que codifica a insulina, ok? Então, em minhas células, eu tenho cromossomos. Dentro do cromossomo, a gente vai encontrar genes, né? Cada proteína produzida pelo meu corpo tem um gene específico para ela que faz parte do meu DNA, ok? Esse DNA ele vai ser traduzido em RNA, né? Na verdade, ele vai ser transcrito, é a palavra correta. Ele vai ser transcrito em RNA e esse RNA, posteriormente, vai ser traduzido em proteína, ok? Então, o DNA é como se fosse uma forminha ali que informa ao organismo quais são os aminoácidos que devem fazer parte desta proteína, né? Então, quem é o primeiro aminoácido da insulina? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? A identidade de cada aminoácido está representada ali no gene da insulina, ok? Qualquer aminoácido trocado aqui errado vai formar uma proteína diferente, que nem pode até nem ter a mesma função da insulina, né? Então, isso é um detalhe importante, né? As proteínas, elas são frutos, elas são produtos dos nossos genes. Apesar de sabermos que existem milhares de proteínas diferentes, que têm funções muito diferentes umas das outras, né? Nós sabemos que, apesar dessa diversidade tão grande entre elas, todas são formadas pelos 20 aminoácidos diferentes, né? Apenas por 20 aminoácidos. Esses aminoácidos que formam as proteínas, eles são chamados de aminoácidos naturais, padrões ou primários, né? Existem outros tipos de aminoácidos? Existem, né? Neste caso, são aminoácidos derivados dos aminoácidos naturais, padrões ou primários, né? São aminoácidos que sofreram alguma modificação, né? E gerou um aminoácido diferente desses naturais ou primários. Desses 20 aminoácidos que nós falamos aí, todos eles têm um nome próprio, né? Então, cada aminoácido apresenta um nome próprio. Alguns dos aminoácidos têm nomes que são derivados da fonte onde esse aminoácido foi descoberto e estudado pela primeira vez, né? Um exemplo é a tirosina. Tirosina, esse termo tirosina, deriva do termo tiros, que significa queijo, né? Esse aminoácido, então, ele foi estudado e descoberto inicialmente do queijo. Um outro exemplo é o chamado ácido glutâmico. O ácido glutâmico foi descoberto e estudado inicialmente do glúten de milho, ok? Por isso o ácido glutâmico. Os aminoácidos, de forma geral, eles são constituídos basicamente
por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, certo? Em termos de estrutura, né? Como é a estrutura química de um aminoácido, né? Primeiramente, eu vou dizer a vocês que todo aminoácido tem uma estrutura básica, ok? E nessa estrutura básica, nós vamos observar a presença de um carbono, né? Um carbono inicial, que eu vou chamar de carbono alfa. Né? Por que carbono alfa? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Né? Então, esse carbono alfa está representando o primeiro carbono do aminoácido, ok? Então, seria o primeiro carbono do aminoácido, por isso carbono alfa. Nós sabemos que o carbono, o elemento aí químico carbono, ele pode fazer, no máximo, 4 ligações do tipo covalente, né? Então, esse carbono que eu chamei de carbono alfa, ele vai estar ligado a 4 outros compostos, a 4 outras estruturas, por ligações covalentes, né? Uma dessas estruturas é o hidrogênio. Ou seja, todo aminoácido tem um carbono, que eu chamei de carbono alfa, ligado a um hidrogênio. O outro ligante do carbono alfa é uma estrutura que é o C-O-OH. Né? Qual o nome dessa estrutura aqui? Grupo carboxila ou grupo carboxílico. Né? Isso aqui pode estar na forma de C-O-OH ou C-O-O-, um negativo aqui. Ok? Né? O que mais, quais os outros dois grupos estarão ligados a esse carbono alfa? Um grupo que eu vou chamar de grupo amino, NH2 ou NH3+, né? Pode ter essas duas formas. Então, até agora, o que eu tenho? Carbono alfa, hidrogênio, grupo carboxila ou grupo carboxílico, grupo amino. Né? O quarto ligante é a estrutura que vai diferenciar um aminoácido do outro. Até então, todos os aminoácidos têm essa estrutura comum aqui, ok? Essa parte, né, do aminoácido que vai diferenciar um aminoácido do outro, nós vamos chamar de forma geral, aí, generalizando, de cadeia lateral. Né? Cadeia lateral. E vamos chamar de R, né? Então, esse R, que é a cadeia lateral, vai variar de um aminoácido para outro, ok? Vamos dizer que eu tenho carbono alfa aqui, e lá na cadeia lateral, eu vou ter um aminoácido que tem mais de um carbono. Vai ter outros carbonos aqui fazendo parte da cadeia lateral. Né? Eu vou começar, então, a contar aí o carbono alfa, o seguinte carbono seria o beta, e depois o gama, seguindo as letras do alfabeto grego, ok? Então, lembrem-se dessa estrutura básica aqui, que todo aminoácido possui. Né? Repetindo aí, recapitulando. Carbono alfa ligado a um hidrogênio, ligado ainda a um grupo carboxílico, ligado a um grupo amino e ainda a uma cadeia lateral. E é essa cadeia lateral que vai diferenciar um aminoácido do outro. Toda vez que nós encontrarmos uma estrutura, como a gente pode observar aqui, ó, um carbono que tem 4 ligantes diferentes um do outro, né? Então, neste caso aqui, ó, eu vou ter um ligante que é o grupo amino, um ligante que é o grupo carboxílico, outro ligante que é a cadeia lateral e o quarto ligante que é o hidrogênio. Né? Se eu comparar um ligante com o outro, todos eles são diferentes, né? Não tem nenhum que se repete aqui na estrutura. Né? Nesse caso, esse carbono, que é o carbono alfa, eu vou dizer que ele é um carbono quiral. Isso aqui é um centro quiral, carbono quiral ou carbono assimétrico. Né? Então, o que seria um carbono assimétrico? É aquele que possui 4 ligantes diferentes, ok? E isso é válido não apenas para aminoácidos. Qualquer estrutura química que contenha carbonos com 4 ligantes diferentes vai ter um centro quiral, carbono quiral ou carbono assimétrico, ok? E isso é importante num aspecto. Moléculas que têm carbonos quirais, carbono quiral, eu vou poder encontrar essas moléculas em duas formas diferentes, ok? Se nós compararmos
esta molécula que eu estou apontando aqui, com esta molécula aqui, né, ambas, vocês vão notar que ambas têm um grupo amino, um grupo carboxílico, uma cadeia lateral, um hidrogênio, cada uma, e um carbono alfa, ok? O que que diferencia esta molécula desta outra molécula? A posição dos seus grupos, observem, né? Se eu observar aqui o grupamento amino desta molécula, ele está voltado para o lado esquerdo, enquanto nesta outra molécula, o grupamento amino está voltado para o lado direito, né? A mesma coisa nós observamos aqui para o grupamento carboxílico, né? A carboxila aqui está virada para a esquerda, aqui está virada para a direita, né? A cadeia lateral aqui está virada para o lado esquerdo, aqui do lado direito. Hidrogênio, lado esquerdo, hidrogênio, lado direito, né? Então, o que diferencia essa molécula da outra, uma molécula da outra, é a posição que seus grupos ocupam no espaço, né? Então, essa configuração espacial dos seus grupos, beleza? Esta molécula desta molécula o que nós chamamos um enantiômero ou estereoisômero, né? São estereoisômeros ou enantiômeros, um do outro, ok? É como se fosse o reflexo de uma imagem no espelho da outra molécula, né? Então, é como se esta molécula fosse a imagem desta e vice-versa, no espelho. Imagine as suas duas mãos. É como se fossem as suas duas mãos. Se você colocar a palma da mão sobre a outra, né, na verdade, as duas palmas para cima, né, e tentar sobrepor elas, você vai perceber que elas não se encaixam. Porque, apesar de serem formadas por dedos iguais, né, ter uma aparência bem próxima, se você tentar sobrepor as duas mãos, elas não se encaixam, elas são diferentes. A mesma coisa para essas moléculas. Se eu pegar essa molécula e colocar em cima desta, elas não se sobrepõem, são moléculas diferentes. Percebem isso? Né? Quando, no caso dos aminoácidos, quando o grupamento amino está virado aqui para o lado esquerdo, eu vou dizer que é um L-aminoácido. É a forma L desse aminoácido. É um L-isômero, ok? Agora, se o grupamento amino do aminoácido está virado aqui para o lado direito, seria a forma D-aminoácido. É um D-aminoácido, é um D-isômero, ok? E é interessante que eu destaque aqui que todos os aminoácidos têm pelo menos um carbono assimétrico. Ou seja, todos os aminoácidos têm uma forma L-aminoácido e outra forma D-aminoácido, exceto um deles, né? Dos 20, apenas um que chamado de glicina, ele não tem carbonos assimétricos, né? A glicina, ela tem como cadeia lateral um hidrogênio, né? Se é um hidrogênio a cadeia lateral, os 4 ligantes do carbono assimétrico não são diferentes. Não, do carbono alfa não são diferentes. Então, esse carbono alfa da glicina, ele não é um carbono quiral, não é um carbono assimétrico. Ou seja, eu não vou ter duas formas do mesmo aminoácido, né? Porém, todos os outros 19 aminoácidos têm um carbono alfa assimétrico, ok? Aqui eu trago um exemplo, né, que é o aminoácido alanina, né? Alanina, se nós observarmos aqui, eu tenho o carbono alfa da alanina, ligado ao carbono alfa o grupo amino, um grupo carboxílico, um hidrogênio e a cadeia lateral. No caso da alanina, quem é a cadeia lateral? Um CH3, né? Um grupo metílico, né? O que acontece aqui com esse CH3? Aliás, o que acontece com o carbono alfa? Ele é assimétrico? É um carbono quiral? É um centro quiral? Sim. Por que sim? Porque tem 4 ligantes diferentes, ok? Então, eu posso encontrar a alanina na forma de L-alanina, como é este caso aqui, né? Por que eu sei que é L? Porque o grupo amino está virado para o lado esquerdo. Se esse grupo amino da alanina for virado para o lado direito, seria a forma D da alanina, ok? Um outro detalhe com relação aos L-aminoácidos e aos D-aminoácidos
é que dizem que eles são opticamente ativos, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, se eu pegar uma solução aquosa contendo L-alanina, e se eu incidir um feixe de luz polarizada nessa solução aquosa de L-alanina, a luz polarizada vai sofrer um desvio para o lado esquerdo, ok? E se eu pegar agora uma solução aquosa contendo D-alanina, né, eu vou incidir novamente a luz polarizada. O que vai acontecer? Essa luz polarizada vai sofrer um desvio para o lado direito, ok? Então dizem que esses isômeros, estereoisômeros, são opticamente ativos, ok? Quanto à ocorrência desses estereoisômeros ou enantiômeros, né, a forma de L-aminoácidos, ela ocorre em proteínas, né? Então, as proteínas do nosso organismo, de organismos vivos, elas são formadas por L-aminoácidos, ok? E quanto aos D-aminoácidos, né? Tem alguma estrutura, alguma proteína formada por D-aminoácido? Tem as exceções, né? Que são alguns antibióticos produzidos por fungos e peptídeos que formam bactérias, ok? Então, eu encontro D-aminoácidos só em alguns casos aí, que são antibióticos e na parede de bactérias, ok? Então, pessoal, como eu já mencionei, né, o que vai diferenciar um aminoácido do outro é a estrutura que faz parte aqui da cadeia lateral, né? Essa estrutura, ela vai variar tanto em tamanho, né? Tem estruturas maiores, tem cadeias laterais maiores, tem cadeias laterais menores também, quanto em carga elétrica. A gente pode encontrar cadeias laterais que apresentem cargas negativas e ainda cadeias laterais que apresentam cargas positivas, ok? Além disto, a solubilidade dessa cadeia lateral da água, ela pode ser hidrofílica ou hidrofóbica, ou seja, polar ou apolar, né? Então, o aminoácido ele vai apresentar suas características individuais dependendo da cadeia lateral dele.